Oi, lindezas! Vamos falar hoje sobre o porquê o Snyder Cut é um filme bom e por que ele é mais do que um filme de super-heróis? Eu sou o João e vou te falar. No meu último vídeo, o review sem spoilers, eu estava bastante triste, desanimado, um pouco decepcionado. E por isso, muita gente achou que eu não tinha gostado do filme. Mas não, eu gostei, e muito. O problema é que ele tem poucas cenas inéditas. João, pera. O filme tem 4 fucking horas. É o dobro da versão lançada em 2017. Como é que esse filme não tem cenas novas? Então, cenas novas, ele tem. Muitas, mas cenas inéditas são poucas, porque a maioria a gente tinha visto em trailers e teasers, e foi por isso que eu fiquei chateado. Tá bom. E sinceramente, esse pra mim é o maior defeito desse filme. Os outros erros eu nem considero tanto, porque é muito uma questão pessoal, particular, de estética, que varia de diretor para diretor e de pessoa para pessoa. O que a maioria das pessoas estão comentando em relação a esses erros são basicamente 4. Excesso de câmera lenta, tem algumas pessoas que vão achar que tiveram pouco. 4 horas de cenas parecem muitas vezes ser sem pé nem cabeça. Eu só consigo pensar em uma: Aquaman pulando no mar depois de beber e rasgar a camisa. Tem gente que vai gostar dessa cena. Então, isso varia muito de pessoa para pessoa. Por falar no Arthur, ele parece que tem as cenas mais incoerentes historicamente falando. Como assim? A Mera dá a entender que ela perdeu os pais muito jovem. E nessa época, quem cuidou dela foi a mãe do Arthur, a Atlana. Mas, lá no filme solo do Aquaman, a gente vê que o pai dela tá vivo. Também, em Aquaman, ela chega a comentar que apenas os nobres são capazes de respirar tanto dentro quanto fora da água. Mas aqui no Snyder Cut, o Lobo da Steppe ele chega a sequestrar e a levar para a superfície alguns dos guardas que ficavam lá responsáveis pela segurança da caixa materna que ficava em Atlantis. E esses guardas aqui na superfície estavam falando e respirando normalmente. Ok, eles podem ser da nobreza? Podem. Acho isso muito difícil. Só me lembro de ter visto alguém com um título de nobreza, de realeza, sendo um segurança lá no Jaime Lannister. E também, ok, esses guardas poderiam ser mestiços, coisa que eu acho ainda mais improvável, porque senão mais pessoas teriam conhecimento do reino de Atlântida. É verdade. E quando o Vulco aparece, ele meio que joga o tridente e a armadura do Arthur no chão, meio que fazendo uma espécie de birra, parecendo uma criança mimada. Se tivesse sido ao contrário, faria muito mais sentido. Se tivesse sido o Aquaman que tivesse pego essas coisas na mão, meio que pra simular que ele tava aceitando as coisas, só pra fazer o Vulco ficar de boa ali, dar um sorrisinho e depois ele tivesse jogado no chão, como uma forma de, olha, não interessa o que você fale, o que você faça, eu não vou aceitar. E aí sim o Arthur tivesse jogado no chão, eu acho que faria muito mais sentido essa cena. Afinal, é o Arthur quem tem raiva lá de Atlântida. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Quarto, Flash sendo alívio cômico. Eu jurava que as piadinhas feitas lá em 2017 tinham sido uma tentativa do Joss Whedon em transformar o filme com mais cara de Marvel. Mas não, aqui nessa versão do Snyder Cut ele continua sendo o engraçadão, o que parece não ter sido feito da forma correta. Você tá falando sério? Zack Snyder é bom com drama, com coisas mais sérias. E parece que ele pegou também a responsabilidade de fazer algo engraçado. E por isso que eu acho que ficou uma coisa muito mais forçada. Quer fazer o Flash ser o alívio cômico, como acontece nos quadrinhos, nas animações? Beleza, sem problemas. Só que dá essa função para alguém que sabe fazer comédia. Agora, colocar o criador de Sucker Punch, 300, o Homem de Aço para fazer esse tipo de coisa parece que não foi uma ideia muito boa. O único momento piada engraçada que combina com o tom do filme de par com o Cyborg, no momento em que eles estão desenterrando o caixão do Clark e eles fazem a piadinha sobre a Mulher Maravilha gostar de homens mais novos. Cara, ela tem 5.000 anos. Qualquer um é mais novo. Do resto, é só acerto. Os dois principais são a violência e a narrativa. Quanto ao primeiro, agora nós temos sangue, tanto nas cenas dos heróis quanto nas cenas dos vilões. E isso faz muito sentido. Como é que faz sentido ter sangue na cena do herói? Eles são do bem, não deveriam matar. Maluco, como é que alguém com uma força sobre-humana não vai arrebentar os inimigos? Desse jeito, é muito mais fácil acreditar que eles são super mesmo. E a DC já é famosa por ter essa característica. Se a gente pegar ali as animações dela dos últimos 5, 10 anos mais ou menos, a gente vê que a tela fica quase vermelha. Se você não sabe do que eu tô falando, assista pelo menos Liga da Justiça Dark Guerra de Apocalipse. Que é uma pegada diferente da Marvel, que mesmo tendo um super soldado, ou seja, alguém que é super em cancelar CPF, não tem sangue. Tem morte, tem ação, só que não tem violência.
E o segundo, a narrativa, a forma como a história do filme é contada. E aqui isso faz toda a diferença. Sem dúvidas, esse é o grande trunfo que faz essa versão ser muito melhor do que a versão de 2017. Tente imaginar uma matéria de faculdade, de escola, em que o professor ele não gosta daquilo, ele simplesmente faz por obrigação. É diferente de você ter essa mesma matéria sendo ensinada por alguém que gosta daquilo, que sabe falar. É basicamente o que acontece aqui. Agora tudo faz sentido. A gente entende por que vai da cena A para a cena B. A gente entende o que acontece com o lobo da steppe e como ele consegue a terceira caixa. Antes, parecia que tinha sido algo assim, muito feito por pessoas bobas. Ah, tá vendo esse item super importante aí? Larga ele aí, esquece ele aí e foda-se. Agora não, a gente vê que o pai do ciborgue pega a caixa, leva ela pro laboratório e a superaquece para poder ficar rastreável. E que cena bonita, emocionante, não deveria ter sido tirada da última versão. E antes, a motivação do lobo da steppe era uma coisa muito superficial. Era só um capanga que perdeu uma batalha e esperou um tempão para poder voltar. Agora aqui não. Por qualquer X motivo, ele deu conta de trair o Darkseid e para tentar recuperar a confiança, algum tipo de crédito com ele, parece que agora ele ficou devendo 100 mil planetas. Então aqui a gente vê que o vilão tá buscando perdão. Só que não é um perdão assim dos mocinhos, que seria uma coisa ética, moral de se fazer. Não. Ele tá buscando perdão de um outro vilão ainda mais pior de ruim que ele. Porra, tudo isso? E isso eu achei muito foda. A única coisa mais legal do que isso é você dando like aqui no vídeo e se inscrevendo no canal para conhecer toda quarta-feira um anime novo e acompanhar maratonas, novidades, curiosidades e muito mais doideiras que eu vou trazendo aqui no canal. Já vi que se inscreveu, valeu, mandou bem. Tu manda muito bem! E beleza, a maioria dos filmes tentam passar pra gente, assim, algum tipo de lição, ensinamento, seja ele ético, moral, alguma coisa que faça a gente, no mínimo, ficar refletindo sobre. E esse filme é cheio disso. E sem entrar na questão dos bastidores, de todo o peso de fora que esse filme tem, por causa do que aconteceu com a Antum, a filha do Snyder, mesmo sem trazer essa questão, o filme por si só e como um todo traz uma carga dramática, pesada, principalmente focada lá no Cyborg. Todos eles têm os seus problemas, aquela bagagem que nós aqui do mundo real também temos. A perda de pessoas queridas, algum acidente que muda a gente fisicamente e abala o nosso emocional, ou então alguma injustiça que acontece com alguém que a gente gosta. E se até eles, que são praticamente deuses, possuem dificuldades em lidar com esses problemas todos, imagina a gente. Ih, rapaz. E a lição que esse filme passa é justamente isso. Por pior que as coisas estejam, por mais difícil que a situação pareça, dá pra levantar e seguir em frente. O primeiro trailer, lá com Aleluia, mostra a coisa tá feia, tá triste, mas há esperança. Já o trailer 2, ele já mostra uma situação mais assim, de se levantar e seguir em frente. E o filme pega essas duas ideias do trailer e mostra isso do começo ao fim. O Aquaman, ele se preocupa com as pessoas e elas se preocupam com ele. Aqui, ele é praticamente o primeiro a ser caracterizado ali como uma espécie de ser a mais, um ser quase que divino, um deus basicamente. Dos 6 heróis, basicamente o Batman e o Flash, que não tem algum tipo ali de citação, de referência a essa questão da deusificação. Mulher Maravilha e Superman o tempo todo recebem ali algum tipo de referência relacionada a ser divindade. E levando em consideração o mundo atual, o Cyborg ele é tido como um deus da tecnologia. Quando o Arthur deixa a vila, depois de ele ter ajudado lá com os peixes e tudo mais, o pessoal começa a cantar. E aquela música tem um tipo de tom, algum tipo de entonação que dá a ideia de que, assim, pareceu ser uma oferenda, sabe? Olha, nós estamos tristes porque você está indo embora e nós também estamos esperançosos de que você volte, de que você não nos abandone. Eu queria muito ter a tradução daquela música. Eu também. E ele, mesmo com todo esse tratamento, lá na última cena dele, quando ele tá na caçamba do caminhão, a gente vê que ele ainda tá amargurado, ainda tá triste. Dá pra ver que ele ainda não superou suas raivas e angústias, coisa que ele só ia fazer lá no filme solo dele. Tem razão. Barry tá encarando a situação lá de ter o pai preso injustamente. Bruce, Martha e Lois estão encarando o luto ainda pela morte do Clark. A gente vê o Super decidindo o que vai fazer da vida, e nesses 2 últimos anos, 2020 e 2021, quem é que não tá perdido sobre o que fazer da vida? A Diana com a confiança na humanidade, e o Cyborg, o coração do filme, mostrando ali como superar praticamente todo tipo de dificuldade e ainda assim continuar seguindo em frente. Dá até raiva de comparar toda a importância e profundidade que ele teve nesse filme com aquele Ah, bota ele aí. na versão lançada lá em 2017. Victor é a pessoa mais abalada física, emocional e psicologicamente aqui desse filme. Perdeu a mãe, o pai, o corpo, chorou antes do acidente, ficou em estado vegetativo, perdeu o pai na frente dele e no final fala: eu não estou quebrado.
Cara, olha, até arrepia, é muito bonito. Então não é apenas um filme, é mais. Ok, beleza. Muitas outras obras mostram também esse tipo de ensinamento, passam essa mensagem. Só que um filme de herói fazer isso, eu não consigo me lembrar de nenhum outro. A maioria dos outros filmes são muito mais focados na aventura e em suas consequências. Então, dê uma chance pro Snyder Cut. São 4 horas que você não precisa ver tudo de uma vez. Se conseguir, melhor ainda. Mas ele não foi feito para isso. Então assista, você não vai se arrepender. Eu não me arrependi, eu só queria mais cenas inéditas, só isso. E nesse tom ainda um pouco mais emocionado, assim, vou falar de uma cena épica que é totalmente diferente de todas as outras que eu já vi. Geralmente, quando uma cena recebe esse título de épica, normalmente ela é uma cena ampla, aberta, cheia de personagens e uma trilha sonora autoastral, empolgante. Aqui ela é totalmente diferente. É uma cena simples com um único personagem e ele fala nada. Eu me refiro à cena em que o Superman decide virar, de fato, um símbolo de esperança. É o momento em que ele vai pegar o traje preto e o que faz ele tomar esse caminho, esse rumo na vida, são os pais dele, o Jor-El e o Jonathan. Conforme ele ia andando lá na Fortaleza da Solidão, ele ia relembrando das falas dos pais deles e essas falas alternavam. Ora era o Jor-El, outra hora era o Jonathan e essas frases se completavam, se complementavam. Foi épico e bonito demais, cê é louco. E saindo desse tom mais tenso, mais triste, bora pra ação. Todas as cenas de ação estão muito mais contextualizadas, obviamente, e muito melhor coreografadas. Então, assim, a gente consegue entender o que está acontecendo, quem tá batendo em quem. Não tem mais aqueles cortes que deixavam a gente confuso, perdido na cena. E, claro, a violência. A Mulher Maravilha praticamente mata todo mundo lá daquele grupo terrorista no início do filme. Mata todo mundo! E o Superman bate sem dó no Lobo da Steppe. Ele chegou a arrancar o chifre do cara utilizando a visão de calor. Atacar pelas costas é errado? Foda-se, Aquaman vem e empala o bicho por trás. Em que sentido? Tudo isso deixa a gente querer sair da cadeira de tão empolgante que é. As cenas das guerras antigas são muito melhor explicadas. As visões mostrando o Darkseid aqui na Terra matando todo mundo é sensacional. Lobo da Steppe em Atlantis parte uma pessoa no meio. E particularmente falando, todos os filmes de herói, Marvel, DC, deviam ter essa pegada. Mas eu entendo, são públicos diferentes, beleza. Já o CGI do filme, ok, na maior parte do tempo ele tá de boa. Onde fica muito mais assim drástico é lá com o Caçador de Marte, a não ser que isso tenha sido feito de forma proposital, como foi feito lá em Sonic e também no último Tom e Jerry. E onde não é proposital e a gente percebe bastante o fundo verde é lá na batalha contra as Amazonas. Mas não é nada que estrague a experiência do filme. E por falar nas Amazonas, lá na luta final, Mulher Maravilha arranca a cabeça do lobo, mostrando pro Darkseid que aqui na Terra a gente não brinca em serviço. Até porque ele meio que já sabia disso. Na primeira tentativa dele de invadir a gente, ele saiu daqui apagado. Ares mostrou por que ele é o deus da guerra, cravou a machadada no bicho. O maluco é brabo. E com toda a liga arrebentando o Lobo da Steppe, eles foram ali os principais heróis, aquela galera que tava na ação? Não. O maior herói do filme, na verdade... Ou sim, né? Não, o maior herói do filme é o Flash. Ele é a carta na manga. Se tudo der errado, ele tem que dar certo. Ele é a última barreira, a última linha de defesa. Ou seja, o mundo explodiu e ele conseguiu voltar no tempo para evitar que isso acontecesse. Ver o Superman desintegrado foi uma coisa assim que me pegou desprevenido. E toda a cena de volta no tempo tem zero defeito. Agora é torcer para que esse filme tenha muito sucesso e o pessoal decida fazer uma continuação, que tem que ter. Porque queremos ver Darkseid em ação. Ok, todas as cenas em que ele aparece, desde ele lá paradinho, sentado, pensando, todos os momentos o cara intimida. Porque diferente da última vez que ele invadiu a Terra, agora ele tá muito mais preparado, parece que ele tá mais experiente e maior. Tava vendo lá os comentários dos irmãos Piologo e o Rodrigo chegou a comentar. O Lobo da Steppe já é grande e o Darkseid para a cabeça dele com o pé. Então tenta imaginar na proporção o tamanho do Darkseid. Queremos ver a entropia descendo a porrada em todo mundo e transformando o Superman lá naquele Superman do mal do Injustice. E de Injustice parece que todos os tabuleiros ali já estão preparados. Lois está grávida, equação antivida tá aqui e Darkseid tá chegando. Ou seja, a chance do pesadelo do Batman se tornar uma realidade tá cada vez maior. Por falar dessa cena do pesadelo, o que vocês acharam da cena final, o epílogo? Pra mim, a gente precisa de um filme focado só naquilo. Então, ó, ideias aqui pros outros Liga da Justiça. No 2, Darkseid vem pra Terra e bate na Liga. Liga da Justiça 3 se passa totalmente lá na realidade do pesadelo e do Injustice, com o finalzinho da volta no tempo. E um quarto filme também continuando
simulando ali a volta no tempo e a vitória dos heróis. Muito parecido com a Marvel? Pode ser, mas é o que tem pra hoje. E falando dessa cena do pesadelo, vocês que assistiram dublado, acharam a conversa ali do Batman e do Coringa um pouco estranha? Eu confesso que achei um pouco esquisito. Deixem nos comentários o que vocês acharam, incluindo sugestões do que poderia acontecer em umas possíveis continuações, porque trocar ideia é um dos objetivos aqui do canal. Depois disso, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para acompanhar as novidades, maratonas de filmes, séries, animes e muito mais doideiras nerds que eu trago aqui no canal. Valeu pela atenção e tchau!